Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Divagação Científica, um bate-papo entre mestres e doutores sobre os percalços e percursos da vida acadêmica. Eu sou a Natália Simon, professora universitária. Eu sou a Márcia Zanata, pesquisadora. E hoje iniciaremos uma nova série dentro do Divagação Científica, chamada Ciência no Brasil. Nela, conversaremos com pesquisadores de diversas regiões sobre dificuldades e oportunidades de cada estado do Brasil. Então, hoje contamos com a presença da doutora Rebeca Bacani. Olá, Rebeca! Olá, tudo bom com vocês? Olá, Rebeca! Vou fazer aqui uma apresentação da vida acadêmica aí da Rebeca, né? Bem breve mesmo, depois ela pode falar mais detalhes pra gente. Então, ela é bacharel, mestre e doutora em física pela USP. A tese dela está relacionada com materiais mesoporosos ordenados aplicados a ânodos de células combustíveis de zircônia, série níquel. Ela fez uma parte do doutorado na Argentina, já foi professora contratada do Departamento de Engenharia Química da Escola de Engenharia de Lorena, da USP. Atualmente ela é pós-doc nesse mesmo departamento e é professora do Programa de Atração e Retenção de Talentos da USP. Então, Rebeca, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar aqui do Divagação. Imagina, eu adorei. A proposta é muito legal. Então, no meu Lattes eu devia também colocado que eu faço parte de 2 projetos de divulgação científica. Um sobre jogos educacionais de tabuleiro para ensinar química. Em específico, a gente não fez um jogo de física ainda, tô enchendo o saco aí do meu grupo pra gente fazer. E o outro, que é o Mamutes na Ciência, que ele era uma série de seminários aqui da Escola de Engenharia de Lorena. E continuamos aí. Como eu trabalho com caracterização de materiais, cristalografia, sempre tem um canto pra mim. É verdade. Até trabalhei já com o pessoal que faz biomateriais, com o pessoal da engenharia de materiais, colaboro com o pessoal da engenharia química. Assim, como vocês leram aí o assunto da minha tese, eu sou uma física e eu trabalho no meio das engenharias. Porque o meu trabalho era de física aplicada. Esse que era o meu objetivo. Eu quero fazer física, beleza, mas eu quero fazer um bagulho aplicado. Uhum. E aí fui aí para materiais relacionados com energia, que é uma área bem complicada e eu vou te falar, hoje em dia não tá muito para cima não, apesar de deveria, né? Os combustíveis fósseis estão acabando. Sim. E eu tô aqui, ó, sem citações. Eu ia mesmo dizer que esse assunto é um assunto da moda, assim, né? Tem uma revista que a gente acompanha, que é a Chemistry World, que ela fala, né, Márcia? Eu acho que foi mês passado, retrasado, que um dos assuntos que deveria estar em alta, pelo menos na ciência, é a questão das células combustíveis, né? Pois é. E, assim, eu gosto bastante de estar permeada nas áreas aí, trabalhando com materiais. É bem divertido, assim. Sim, é bem no limite entre química, física e materiais. Eu gosto. Mas eu fiquei na dúvida, Rebeca, sobre os jogos, né? Faz parte desse programa de atração e retenção de talentos? A ideia existe na Universidade de São Paulo muita gente que é pós-doc que dá aula. Voluntária. Isso. Acontece muito, principalmente nas engenharias, porque precisa de muita gente. As turmas são muito grandes de engenharia. Aqui nem tanto, porque aqui é um polo menor, né? Eu tô na Escola de Engenharia de Lorena, é um dos últimos campos que a USP englobou. E aí, a Pró-Reitoria de Pesquisa, vendo que a USP não vai abrir concurso tão cedo, resolveu fazer um programa chamado Esse Parte. Qual era a ideia desse Parte? Era falar com os departamentos e submeter um plano de atividades e uma carta de motivação de por que você deveria participar desse projeto. E enviar, né, mas com um plano de atividade já pronto, tipo, com o aval da comissão de graduação, com o aval do departamento. Então, todos doutores, isso é voltado para doutores. Isso, é voltado para pessoas que têm vínculo com a Universidade da USP. Então, todo mundo que era pós-doc da USP era elegível para esse contrato. E principalmente as pessoas sem bolsa, porque é uma grande realidade da Universidade de São Paulo. Um monte de pós-doc sem bolsa, eu entre eles, oi. E aí, eu consegui ser contemplada com essa contratação, que é uma contratação de 1 ano, a mesma coisa de professor temporário, você fica 1 ano e renova mais 1 ano. Uhum. Só que a carga horária é um pouco menor e, obviamente, o salário também é um pouco menor. Então, mas daí, nesse caso, eles trocaram aqueles concursos de professor substituto por esse do parte? Vamos dizer assim, porque temporário, quando eu fui temporário, eu tinha 12 horas. Então, era um pouquinho mais, a carga horária era um pouquinho maior, o salário era um pouquinho melhor. E também não foi via concurso, que é um processo que é caro, que demora, né? Uhum.
Tu foi falando aí durante a tua explicação que agora tá fazendo pós-doc sem bolsa, né? Então já mostra aí uma dificuldade no teu caminho. Eu queria saber que outras dificuldades do teu percurso científico tu pode relatar, e mesmo coisas que não foram difíceis, as coisas que foram fáceis também, como foi esse teu percurso. Assim, eu amo ser cientista, é o que eu gosto de fazer. É muito difícil, por exemplo, porque o Brasil ele não engloba doutorados em empresas, em P&D de empresas. É muito difícil, porque a gente custa muito caro, né? Mas ao mesmo tempo eu falo assim, poxa vida, o Brasil investiu tanto em mim, é um desperdício eu não ser contratada, sabe? Tipo, é o que eu realmente gosto de fazer. Mas assim, a dificuldade de achar bolsas tá também no fato de eu ter escolhido uma área que eu fico no meio das áreas, então às vezes é um pouco difícil isso, apesar de eu gostar dessa característica. Mas assim, o problema é que, para começar, as dificuldades estão em que eu não sou rica, né? Eu vim de escola pública, eu fiz 2 anos de cursinho popular para entrar na USP, eu sofri muito. Pra você ter uma ideia, eu não comemorei quando eu entrei na USP, porque eu sabia que ia ser um inferno a partir do momento que eu entrasse em bacharelado em física. Ia ser um terror. Dito e feito, eu vivi um semestre por semestre, pra não bombar nenhuma matéria, porque você entra, você já toma aquele choque de realidade de, se você bombar, na física isso é muito pesado, tá? Na física você entra, bombou uma matéria, você não vai ter bolsa, acabou a tua vida acadêmica, sendo que é uma grande mentira, isso que é um curso super difícil, né? Fazem uma pressão psicológica muito grande para que sua graduação seja perfeita, seja lá o que isso significa, entendeu? Desnecessário isso, né? Total, mas a gente só vê depois, né? Ao longo da carreira, que a gente vai vendo. Quando a gente entra, é um susto, né? Tanto que, assim, eu conheço gente que fechou com nota maior que 9 na física, conheço gente que hoje tá empregado e reprovou 4 vezes a mesma matéria, sabe? Tipo, não tem muito critério, vamos dizer assim. Não é linear, né? Não tem. É uma questão de oportunidade também. Mas depois da tua iniciação, teu mestrado, doutorado, foi tudo com bolsa? Eu não posso reclamar que eu nunca fiquei sem bolsa, né? E pro doutorado, na época, você podia guardar a tua nota e deixar pro doutorado também. Não sei se de vocês rolava fazer isso. Então eu não fiz a prova de novo. Que, nossa senhora, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que eu fiquei em 15º lugar também do doutorado e também tive bolsa institucional do CNPq também, e foi tranquilo. Eu não vou explicar todo o rolê do meu doutorado, mas o meu doutorado, eu estava doente e a minha orientadora também não estava bem. Eu perdi minha família toda durante o meu doutorado. Então, vamos dizer, o meu doutorado não foi fácil. Assim, hoje em dia existe discussão de saúde mental na academia. Nessa época não existia isso. Ninguém virou pra mim e falou, Rebeca, você perdeu teu avô num ano, teu pai num outro e tua mãe num outro. Para, tranca. Vai fazer terapia. Mas não, termina logo. Não eles colocam sempre a pesquisa na frente de tudo. Essas discussões são bem recentes. Sabe? E se eu tivesse parado, e sei lá, ficado 6 meses, 3 meses, 6 meses, sem fazer nada, eu teria terminado o meu doutorado muito melhor e teria umas chances mais pra frente. Mas assim, as coisas que acontecem, né? Hoje, por exemplo, a minha carreira, vamos dizer assim, demorou um pouco mais pra deslanchar, porque o meu doutorado não foi tão bom, mas hoje eu, sei lá, tive experiências ótimas aqui, trabalhando como pós-doc aqui. Eu ganhei um respeito como pesquisador aqui, as pessoas vêm me perguntar as coisas. Eu não tenho 45 mil artigos, mas os artigos que eu tenho são de qualidade, são bons. Eu trabalhei neles, eu me esforcei neles. Tem aí 3 submetidos já. Então, tipo, estamos aí caminhando devagar, mas, né, a situação do Brasil também não tá tão incrível, maravilhosa. Não vai ser tão cedo que a gente tenha concursos. Então, vamos aí caminhando no que dá, né? Sim, essa questão da pressão do terminar rápido e de não parar, isso acho que é comum. Eu acho que é comum em toda a pós-graduação, né? E eu lembro até, quando a gente estava na pós-graduação, a gente teve um amigo que pediu férias e parou por 3 meses. E todos nós, na época, ficamos assim um pouco... Como assim, sabe? Revoltado, né? Como assim fulano tirou férias? Estou aqui trabalhando, ele tá de férias, sabe? Sim. Porque a gente não se dava conta realmente, sabe? De tu tá muito dentro da pós-graduação e as pessoas estarem sempre falando que tu tem que fazer isso, fazer aquilo e terminar o quanto antes. E tu não se dá conta que às vezes parar por um tempo pode fazer toda a diferença, né? Demais.
E é que nem tu falou, né, Rebeca, essa questão dos níveis, né? Aí tu tem que manter o nível, né? E aí esse nível da pós-graduação, né? Esse nível da qualidade, né? Do programa, da pós-graduação, da graduação, parece que tá acima de tudo, né? De tudo. Sim. E de todos. Parece que um deslize teu vai servir para o resto da tua vida te marcar e tu nunca mais vai conseguir nada, né? E a gente acredita nisso, viu? Sim, a gente acredita. Sim. Por muito tempo eu acreditei nisso. E é muito louco que infelizmente a gente importou essa ética de trabalho dos Estados Unidos. Na Europa, o meu cunhado fez doutorado, ele era funcionário da universidade. Ele tinha férias. É tudo, assim, do momento que você entra na universidade, começa a contar na tua carteira de trabalho, tá? Se você tem filhos, você ganha anos, doutorado conta na tua carteira de trabalho para você se aposentar, gente. É outro rolê. Sim. Sabe? E aqui assim, eu não vou me aposentar, já tô de boa. A aposentadoria pública no Brasil para pesquisador é complicado. E, Rebeca, tu fez um pouco do teu doutorado fora, né? Na Argentina. E tu sentiu, assim, diferença do Brasil pra Argentina ou não? Ah, sim. Eu trabalhei no departamento dentro do Exército, como se fosse uma engenharia de materiais ali dentro. Nossa, eu amei muito ter trabalhado lá. Foi pouco tempo, mas foi muito bom. Assim, as pessoas não tem tanto aquele ego tóxico, sabe? De professor aqui que eu não converso com aluno. E, nossa, lá é um respeito que as pessoas têm pelo trabalho um do outro. A grande maioria não vou virar pra você e falar assim, nossa, fulano de tal era péssimo. Não, eu não lembro. Todo mundo, tipo, de ser solícito, de se ajudar, de ser companheiro, de nem se for pra ouvir você reclamar de um negócio que deu errado. Eles são muito parecidos com a gente, assim, na época que eu fui, que foi 2012, a gente estava na mesma situação. Eles também não têm rios de dinheiro para pesquisa. Eles trabalham, assim, muito parecido com a gente. Lá não tinha os melhores equipamentos do mundo, mas a galera se ajudava muito. Tipo, eu preciso de uma ajuda para fazer uma análise. Fulano vai ajudar, vai fazer, vai dar tudo certo, vou ajudar aqui a analisar. Então, tipo, eu tive muito apreço por esse tempo que eu passei fora. Era um lugar muito, assim, tinha um senso de comunidade muito bacana. Que bom, foi uma boa experiência. Tu comentou ali dos equipamentos. Em relação aos equipamentos, tinha mais ou menos os mesmos equipamentos que tinha na USP, a disponibilidade e a facilidade de fazer as análises ou não? Facilidade até que sim, mas o equipamento que eles tinham lá era muito antigo, perto do que a gente tinha acabado de comprar no laboratório. Imagina, a gente tinha acabado de comprar da Bruker, 2 equipamentos muito bons da Bruker, e lá eles estavam com um equipamento que acho que foi doado da União Soviética, era alguma coisa assim. Era muito bom, tá? Só que assim, pra você fazer uma análise boa mesmo, você tinha que botar a tua amostra e ir embora pra casa. Ficava analisando aí durante a noite. Sim. Então, entre você ter isso, um equipamento aqui no Brasil que demorava 2 horas pra fazer uma análise que vai pro artigo bom, lá tem até que disponibilidade, só que os equipamentos não são tão bons. Então, por exemplo, muita gente, muito pessoal da Argentina, dos outros países da América Latina acaba vindo muito pra cá. E querendo ou não, a gente tem esses laboratórios mais tecnológicos, né? E tem grana para fazer manutenção desses equipamentos, Rebeca, assim, por exemplo, esses especificamente, né, que tu tá comentando, porque uma coisa é a gente adquirir o equipamento, né? Outra coisa é depois quem vai pagar os gases, quem vai pagar, né, às vezes é algum técnico, né, que opera, acontece de estragar. Na Argentina eles tinham verbas específicas para comprar essas peças. Aqui tem um grupo de fluidos complexos lá do Departamento de Física Experimental, lá do Instituto de Física da USP, que eles estão cuidando dos equipamentos. Então tem técnico, tem gente especializada que só trabalha com isso, além dos professores que também usam os equipamentos, os alunos e tudo mais. E com relação a financiamentos ainda, né, nessa temática, tu acha que o teu departamento, ou mesmo a Escola de Engenharia como um todo, e outros setores da USP e outras universidades de São Paulo, existe diferença aí nos dinheiros distribuídos? Como é que tu vê, assim, claro, a tua visão, né? Assim, de novo, eu falei que a gente não está no topo de prioridades da Universidade de São Paulo, apesar de que aqui tem muito aluno de iniciação,
Tem muita aluna de administração fazendo um trabalho muito bom. E eu acho que assim, o financiamento ele vai depender muito dos professores. Que tem alguns professores aqui que são um pouco mais velhos, que estão, vamos dizer, num outro estágio da carreira, não estão com tantos alunos e tudo mais. Então eu sinto que o financiamento vem dos professores mais novos. Não mais novos de idade, os mais novos que chegaram. Então estão com projetos novos. Tipo, essa supervisora que eu tô, ela tem 1 trilhão de alunos de C, outro 1 trilhão de mestrado, ela acabou de defender o doutorado. Então, tipo, ela tem muita gente, todo mundo trabalhando para várias coisas. E como tem vamos dizer, um throughput muito grande de pesquisa que sai do laboratório dela, ela acaba tendo bastante financiamento. Então, isso também tá atrelado, eu acho que assim, aqui na Escola de Engenharia de Lorena está atrelado à produtividade, tá? O financiamento. Em São Paulo, eu sinto que assim, a FAPESP agora cresceu a demanda e cresceu a dificuldade também. Então, tipo, com o tombamento aí do CNPq e da CAPES, todo mundo corre para a FAPESP, só que a FAPESP também tem um nível, né? E ainda por cima, o governador querendo cortar a FAPESP, tá cortando as pernas do estado de São Paulo. Então, tipo, se no São Paulo já tá difícil, imagine fora. Sim, eu vejo tu comentando como tá complicado em São Paulo, e eu, na verdade, tenho a visão, assim, que São Paulo é um estado à parte dentro do Brasil, o do né? Borogodó, né? Uau, São Paulo é incrível! Nossa Senhora, quem me dera. Porque, na verdade, as 2 melhores universidades ranqueadas, né, do Brasil estão em São Paulo. São as que mais recebem investimento. Eu vejo tu falando, assim, da dificuldade que tá em São Paulo. E sabendo que a FAPESP é a maior agência financiadora estadual, né, assim, entre todos os estados, eu fico a pensar que São Paulo tá complicado, o que sobra para os demais estados. Sim, agora imagina se não tivesse lá atrás tido uma grande mobilização federal para fazer várias outras universidades federais. E também abriu muito Instituto Federal, né, que também ajudou bastante a empregar os doutores, que agora não tem mais empregabilidade. Essa é a questão. Você chega no mestrado, aí você chega no doutorado e ninguém senta pra conversar com você falando assim, vai se preparando porque... Recém tá começando. Mestrado, doutorado é uma bucha pequena, perto do que está por vir. Você não ter um emprego fixo, você não ter aposentadoria, você não ter... Porque ninguém te fala lá atrás, tipo, olha, volta lá atrás no passado, paga o mínimo do INSS, porque lá na frente você não... É uma chance que você não vai ter aposentadoria. Ninguém te fala isso lá atrás. E então você chega assim, nem vou começar a pagar porque eu vou ganhar depois R$300, não sei, sabe? E a gente entra meio ingênuos, assim, pensando que se eu fizer mestrado, certamente eu vou conseguir um emprego. Se eu fizer doutorado, certamente eu vou conseguir um emprego. Porque tu fica pensando, eu tô me qualificando. Se tô me qualificando, sim, óbvio que vai surgir algo. Aí tu sai do doutorado, aí tu tá correndo atrás de bolsas de pós-doc ou de concurso, sendo que tu tá cansadíssimo para fazer concurso, sendo que cada concurso é um tema diferente que cai, é um assunto diferente que tu tem que estudar, é um projeto diferente. A lista com 10 pontos de aula que você tem que estudar. Sim, Exatamente. É complicado. Quando termina o doutorado, aí que começa o problema, na verdade. Pra vocês terem uma ideia, eu terminei meu doutorado, fiz tudo isso, vim pra cá. Aí eu vi que a situação ainda mais difícil, eu fui até fazer, em 2019, um curso de licenciatura EAD. Porque assim, se eu não vou conseguir dar aula na universidade, não vou conseguir virar pesquisadora, eu vou dar aula fora da universidade, vou dar aula na escola. Aí você chega na escola, você descobre que não tem vaga, não tem concurso na escola pública. Paga mal. Conseguir aula na escola pública é assim, é sair na porrada com galera pra pegar aula. Aí você fala assim, mas eu sou física. Aí o cara que te contratou falou assim, não, você vai dar aula do que eu quiser, você vai dar aula de português amanhã. Se prepara aí. Vai dar aula de religião. Você vai dar aula de religião amanhã. Te vira. E aí os caras, eles fecham teu contrato no ano e começam no outro, pra você nunca ter vínculo. E aí o particular, eu fui dar um estágio numa escola particular, além de ter sido tratado com homofobia pela coordenadora, quando ela descobriu que eu era casada com uma mulher, você tem que ser quem indica. Sim. Então quem fez licenciatura também, olha, não tá bem também. Olha, nas particulares, eu diria que tu pode ter mestrado, doutorado em física e tal. Eu posso dar aula de química, de física, mas tu não tem experiência em dar aula, pra eles já não serve. Nem pra escola particular, nem cursinho. Eles preferem alguém que dê aula desde lá de quando faz a graduação do que alguém que tem doutorado. Na verdade, mais do que isso, eles querem que você dê aula para os caras passarem no vestibular. Exato. Porque, assim, é outra coisa que eu odeio, tá? Vestibular, eu odeio vestibular.
Por exemplo, sabe como que é na Argentina, na escola de engenharia deles? Você tem que sobreviver o primeiro ano. Se você passar em todas as disciplinas do primeiro ano, você entra na universidade. Às vezes é mais difícil sair do que entrar, em alguns casos. Sim, pô, física! E Rebeca, voltando a falar um pouco das oportunidades, né? Então a gente falou um pouco sobre os concursos, né? Que é uma opção pra gente que tem doutorado. E além disso, em São Paulo, empresas que contratam pessoas que têm doutorado para ser pesquisador. Como está esse mercado? Empresas são poucas. Eu vejo muito mais as empresas financiando dentro da universidade, como, por exemplo, o Instituto Serrapilheira. Ou, por exemplo, aqui a gente está tendo algumas bolsas da Pró-Reitoria de Extensão sendo oferecidas por empresas tipo Santander. Mas, por exemplo, tem aqui no Vale do Paraíba, tem bastante instituto de pesquisa. Tem o INPE, Cachoeira, tem o ITA, que tem uma parte de pesquisa também. Tem alguns institutos, mas assim, eu vejo mais empresas, em vez de elas contratarem um doutor, elas vão pedir um serviço para a universidade. Então, em vez da empresa privada contratar a gente, ela vai contratar o serviço do IPT, vai contratar o serviço do IPEM, vai contratar alguém do INPE para fazer. Então, é um pouquinho diferente, né? O IPT, por exemplo, é um concurso, mas você é CLT. Tipo, você faz um concurso, mas você não tem estabilidade do servidor público, por exemplo. Já o INPE, você é funcionário, sabe? Então, tem algumas diferenças, né? Quando a gente chegar no futuro e tiver a regularização da profissão do pesquisador, do cientista, eu acho que vai ser mais fácil a gente ter vagas, né? Ter vagas em institutos de pesquisa ou dentro de empresas. Eu tô falando sobre profissão, mas assim, física nem é uma profissão regulamentada, para vocês terem uma ideia, né? Então, a situação ainda mais difícil. Não tem o Conselho Regional de Física? Não tem. Capaz, que revelação! Ai, Química tem, Conselho Federal de Química, tem. Conselho Regional de Química, não sabia que Física não tem. Assim, pra você ter uma ideia, criaram um curso de engenharia física exatamente para não resolverem a profissão do físico. Eu tenho uma sensação que é isso. O CREA deles tá como automação, não tá nem como, assim, engenheiro físico, não tem uma coisa específica, sabe? Então, as pessoas ainda não entendem o que físico faz, acham que ou é física nuclear, ou eu explodo, ou faço bomba, ou eu sou Einstein, sendo que não tem nada a ver com isso. A física é muito mais vasta do que isso. Sim, sim. Às vezes a gente sente um pouco isso na química também, que acaba sendo muito... A visão das pessoas é que é exatamente aquilo, sabe, que a pessoa aprende no ensino médio, que a química e a física são aquelas fórmulas, só serve para aquilo, e não conseguem observar no que aplica. Não, hoje em dia vocês fazem drogas. Vocês são do Breaking Bad. Agora faz droga também. E físico, é um doido aí. Cultura pop não ajuda a gente, né? Então tem essa outra série, essa Big Bang Theory, que, assim, o jeito que é retratado, assim, ninguém gostaria de trabalhar com aquelas pessoas da série. É impossível, sabe? A ciência se faz em conjunto. Eu colaborar com o meu professor, não todo mundo se odiando, ou eu achando que eu sou melhor que o outro. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, ninguém trabalha com gente assim. Sim. Aí depois fica aquela visão do cientista e do físico, e que é assim... isolado. E fica mal. Não há um cientista normal, assim, né? Que é uma pessoa normal e que vai lá e faz ciência, né? Então, e isso é ruim de uma maneira geral, né? Assim, conheço várias pessoas que dão fama a esse estereótipo. Conheço várias. Todos os cientistas conhecem, né? Já conviveram com alguns. Todo mundo tem aquela pessoa tipo, nossa, dá pra trabalhar com todo mundo, menos aquela pessoa ali. Sim. Tem. Hein, Rebeca, e por que esse nome Mamutes na Ciência? É o símbolo da universidade, da Escola de Engenharia de Lorena, e a gente queria fazer os Mamutes na Ciência. E desde quando vocês têm o podcast? O podcast desde o ano passado, mas o Projeto Mamutes existe desde 2014. Então a gente já chamou várias pessoas, teve muita gente que veio falar aqui do INPE, que são nossos vizinhos aqui. Então a gente sempre chama nossos colegas pra vir, sabe? Tipo, fulano, você vem aqui dar um seminário para meus alunos? Então o Mamutes era isso. Aí a gente saiu e estamos começando a fazer coisas novas. A gente conseguiu entrevistar um menino que fez mestrado aqui de cerveja. A gente entrevistou uma menina que é bióloga, que trabalha com Covid-19. A gente fez uma entrevista diferente, até para dar uma diferenciada nos assuntos, para não ficar tudo lá pesado física, a pessoa ficar passando mal. Mas entrevistamos o aluno de doutorado da Gabi, que é a minha esposa, ele falou sobre grafeno.
Então a gente vai aí cobrindo alguns assuntos que a gente gosta. Agora no episódio de março a gente vai fazer um especial de Dias das Mulheres, que eu já tô fazendo a pauta. Spoiler. Então a gente vai indo trabalhando. Spoiler. Vai ser 10, vai ser show. E em relação à tua carreira profissional, o que tu pretende aí pro futuro? Eu não me vejo não pesquisando. Por mais que a situação esteja bem difícil. É uma sensação de esperança, mais ou menos, não? Que, assim, ou a situação do país daqui a 2 anos vai pra frente ou não vai. Infelizmente, a gente também fica meio que refém disso. Se voltarem os investimentos, eu tenho certeza que vai abrir concursos e que a gente vai conseguir se concursar, sabe? Eu tenho uma visão mais madura do concurso, de uma maneira geral. Eu acho que existem mais possibilidades pro futuro. Mas, assim, o problema é que a gente depende do governo para isso acontecer. Exatamente. Infelizmente, é que essa é a realidade. Sim. A gente depende do governo para isso acontecer. Ainda há pouca parceria com as empresas, né? Então, de qualquer modo, é muito dependente do governo. Como uma mensagem final da Rebeca, poderia ser alguma sugestão que ela tem para o desenvolvimento da pesquisa no país ou na região, ou o que mais que ela queira comentar para os ouvintes. Olha, a minha mensagem é que a ciência, se você gosta, é incrível, é desafiador, é interessante, é show. Mesmo sendo desse jeito que não é no filme, tá? Que a gente tá falando. Mas saiba que é dependente do governo. Então, se vocês estão na graduação agora, tem como ter esperança, sim, tá? Mas eu acho que hoje tem uma abertura muito grande para talvez fazer pesquisa fora do país, apesar que esse negócio de fuga de cérebros é muito fácil falar, mas quando você não tem uma rede de apoio é muito difícil sair do Brasil. Eu não optei por não sair do Brasil exatamente por isso, é muito difícil, tá? Então, consiga uma boa rede de apoio. Se você conseguir, né, sair do país, saiba que também lá fora não é fácil. Por mais que gostem de pesquisador brasileiro, que a gente trabalha bastante, é difícil, mas assim, é recompensador. Né? Por exemplo, eu não me vejo fazendo outra coisa e tem gente que também não se vê fazendo outra coisa. É isso aí, vamos dar a mão, vamos pedir bolsa. A vida é assim. Estamos juntos. Mas existem outras alternativas, né? Existem agora, a L'Oréal tá dando bolsas, o Serrapilheira, então tem aí, estão começando a vir agências de fomento que não são atreladas ao governo, então eu acho que isso é uma tendência e eu acho que assim, a Covid, querendo ou não, chutou a porta disso, muito, muito, muito. Então eu acho que tem esperança sim pra gente ter outros tipos de fomento e principalmente lutar aí pela regulamentação da profissão de cientista. Eu acho que a gente tem futuro sim. A ciência brasileira é de qualidade pra caramba. Nossa, a gente tira leite da pedra. E isso é uma característica nossa que a gente tem que manter, assim. Então, eu acho que a gente tem futuro sim. Mas infelizmente também depende da gente votar direito. Muito bem. É verdade, concordo, Rebeca. Sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente é Mamutes na Ciência em quase tudo. O MamuCast, que é o podcast do Mamutes na Ciência, ouçam lá. Nossa, a gente é muito carente de feedback, sabe? Sim. É verdade. Quem sabe a gente faz uma colaboração, trago vocês da química para falar sobre coisas legais de química. Eu acho que ia ser muito bom. E a gente se dá a mão, né? As pessoas que fazem a divulgação científica, todo mundo se dá a mão. É isso aí. Ô, Rebeca, olha só. A gente criou aqui um joguinho, tá? Que é isso ou aquilo da ciência, tá? Pra ser o que vier à cabeça. Isso, a primeira resposta que vier aí pra ti. Vai aí revelar muitas coisas sobre a Rebeca cientista. Tá certo. Então, assim, síntese ou caracterização? Caracterização, desculpa. É o meu xodózinho. EndNote ou Mendeley? Mendeley. Química ou física? Física. Tabela ou gráfico? Gráfico. Eu amo um gráfico 3D bonito, colorido. Amo. Lavar vidraria ou atualizar o lápis? Meu Deus! Olha, eu acho que eu passei muito mais tempo lavando vidraria do que atualizando meu lápis, porque meu lápis tá uma desgraça, mas eu acho que deveria ser atualizar o lápis. Fazer pesquisa ou dar aula? Eu acho que hoje dar aula, porque eu acho que as pessoas estão precisando. Mas, nossa, fazer pesquisa também, difícil, hein? Pra finalizar aqui, começar a escrever um artigo ou ensinar um IC, né, uma iniciação científica do primeiro semestre? Meu Deus! Não, ajudar o IC. Putz. Difícil. Obrigada, Rebeca, é isso aí, muito bem, passou com louvor aí no nosso jogo isso ou aquilo. Muito bom, adorei.
Então, agora termina mais um episódio do Divagação Científica. Deixe seu comentário, conte sua história. Todas as divagações são bem-vindas. Agradecemos ao nosso editor Lucas Roxo. Agradecemos a Rebeca. Muito obrigada, Rebeca, por ter participado com a gente. Foi dedicado um pouco do teu tempo aí. Muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E, bom, para ficar ligado nos novos episódios, siga o podcast Divagação Científica no YouTube, no Instagram, curta e comente. E em breve estaremos de volta. Aê! Tchau, tchau, tchau! Isso aí, tchau, tchau!